Então, nós estamos aqui, lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. Então, nós já falamos aí um pouco sobre a constituição do corpo, né? Do ser humano, perdão, corpo, alma e espírito, dentro da visão das Assembleias de Deus. E, na aula passada, nós falamos um pouco sobre o aspecto físico, o corpo humano em si, de toda a sua completude, a sua complexidade, de uma obra tão extraordinária que Deus realizou. E hoje nós vamos falar de um outro aspecto, também ainda na parte material do ser humano, que é as consequências do pecado no corpo físico, nessa matéria que nós temos. Então vamos aqui a nossa leitura do texto áureo, que diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então, esse texto, Gênesis 3:19, ele está logo após a queda. Então, Deus aqui, ele traz o juízo, a consequência sobre a vida do ser humano. Verdade prática. O pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem poder para restaurá-lo plenamente. Amém? Então, eu já tinha explicado um pouco disso para vocês. Dependente da forma que possamos entender, se é tricotômica ou dicotômica, Deus, quando ele salva o ser humano, ele o salva de forma integral. É corpo, alma e espírito. Então, é todo o ser humano por inteiro. Assim como o pecado afetou por inteiro o ser humano, quando ele também é salvo, ele não é salvo em parcelas, ele é transformado e restaurado totalmente. Os nossos objetivos de hoje. Primeiro, nós vamos analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado ele trouxe sofrimento. Então aqui nós vamos falar um pouquinho desse aspecto do ser humano antes da queda, sem o pecado, e logo depois como o pecado trouxe sofrimento à humanidade. Segundo ponto, explicar que apesar das consequências do pecado, o ser humano ele continua responsável por suas escolhas. Então, vocês já me ouviram aqui na igreja ensinar sobre a questão da depravação total. Quando o ser humano ele cai em pecado, ele é afetado em toda a sua existência. É espírito, alma e corpo, é vontade, desejo, sentimentos, é em tudo. Mas ainda assim, nós veremos aqui, conforme o comentarista, que o ser humano ele continua responsável por suas escolhas. Então aqui nós entramos dentro daquele campo de discussão e debate sobre o livre-arbítrio. E o terceiro ponto, vamos refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda. Então, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Então, nós sabemos que a vida que temos aqui, ela é afetada pelo pecado. E uma das coisas que ela afeta, por exemplo, é a nossa saúde. A velhice, a nossa saúde, tudo isso vem também como consequência após o queda. Então, vamos aqui à leitura bíblica em classe, de Gênesis 3, 17 a 19, e Eclesiastes 12, versículo 1 ao 7. Versículo 17 de Gênesis 3. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Prestem bastante atenção, irmãos, nessas frases desse versículo. Olha só. Maldita é a terra por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá.
e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as duas portas da tua rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite. Porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. E ao pó volte a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém? Senhor nosso Deus, neste momento nós aqui te agradecemos primeiramente, porquanto nos dá o Senhor esta oportunidade. Nos concede o Senhor vida, nos concede o Senhor a graça e misericórdia de nos encontrarmos aqui em tua presença. Pai eterno, nós, portanto, te pedimos que nos abençoe mais um culto a qual viemos prestar ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos direcione, que o Senhor possa receber aqui a nossa vida. Que o Senhor possa nos dar entendimento, nos dar, meu Deus, a compreensão da tua verdade. Possamos nesse dia verdadeiramente aprender, conhecer, e assim possamos ser capacitados, ser transformados, instruídos, também libertos pelo ensino da tua palavra. Abençoa a vida de cada irmão, de cada aluno da escola bíblica, todos os que hoje já estão aqui presentes, todos aqueles que infelizmente não poderão vir. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos aqui para a nossa introdução. Vejamos os seguintes pontos. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Então, notemos o seguinte: quando você olha a Bíblia, talvez nós possamos resumir ou observar desse seguinte aspecto. A Bíblia como 4 grandes capítulos. Temos a criação, após a criação nós temos a queda, após a queda nós temos a redenção em Cristo Jesus, e após a redenção nós teremos então a consumação de todas as coisas. Então você olhando a Bíblia dessa forma, qual desses capítulos é o maior? A criação, a consumação ou a redenção? Desses, o maior é o capítulo da queda. Porque o capítulo da queda, ele nos é apresentado logo em Gênesis 3 e ele vai até Mateus capítulo 1, quando o Filho de Deus encarna, vem habitar entre nós, nos trazendo a redenção, nos inaugurando esse terceiro capítulo
das Escrituras. Então, dentro desse segundo capítulo, que é a queda, nós vemos que Gênesis ele nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. Isso é importante os irmãos entenderem. O pecado ele não afeta somente a natureza humana, o ser humano, a pessoa do homem, do ser humano. Mas o pecado ele afeta toda a criação. Logo, nós poderíamos dizer o seguinte, que o pecado ele tem efeitos cosmológicos, não apenas na natureza humana, mas em toda a criação. Se você olhar quando acontece a queda em Gênesis 3, nós vemos que após a queda, Deus ele vai trazer juízo, as consequências do pecado. E Deus ele vai tratar de forma individual com cada um que estava envolvido no âmbito da queda. E Deus ele vai ali trazer juízo sobre o homem, juízo sobre a mulher, e ele traz também juízo sobre a serpente. E dentro disso tudo, Deus vai dizer o seguinte: maldita é a terra por causa do homem. Quando nós chegamos em Romanos, capítulo de número 8, o apóstolo Paulo ele nos apresenta o que chamamos de os 3 gemidos em Romanos 8. O gemido do homem, o gemido da criação e o gemido do Espírito Santo. Está lá em Romanos 8. Esse segundo gemido, o gemido da criação, Paulo vai dizer que a criação ela geme e ela está sofrendo, por assim dizer, aguardando a redenção dos filhos de Deus, por causa daquilo que a submeteu. Alguns têm ali a discussão o que de fato submeteu essa criação, mas se você lê o contexto, tudo parece indicar que é o pecado, que submeteu a criação, todo o cosmo, dentro dessa realidade, dessas consequências do pecado. Em outras palavras, eu poderia dizer aos irmãos o seguinte: até mesmo a criação, tudo que você vê, ela não está em seu perfeito estado original. Se você imagina tudo que existe de uma forma já tão bonita, tão bela, os animais e todas essas coisas, imagine isso sem os efeitos do pecado. Então é isso que você tem que tentar fazer esse exercício aí em sua mente. Todas essas coisas, elas estão também afetadas por causa da queda. E a principal dela é o ser humano, a raça humana. E porque a Bíblia nos fala muito bem que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Por isso que todos pecaram. Então o homem, após a queda, ele experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus. Aqui está uma das primeiras consequências do pecado sobre a vida humana. Ele experimentou uma separação espiritual. Lembra o que Deus falou? Olha, quando comeres daquele fruto, morrerás. E aí o que Paulo mostra em Romanos 6 e Romanos 3? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão separados da glória de Deus. Então a morte espiritual alcança o ser humano de forma imediata após a queda, e mais tarde a morte física, ela também entra dentro de todo esse processo de consequências do pecado. Então, veja aqui, manifestada no senso de culpa, então uma segunda consequência ali do pecado. Como que Adão e Eva se encontraram no jardim? Com vergonha. Buscaram fazer o quê? Cobrir sua nudez. Depois o que eles fizeram? Fugiram do Criador e se esconderam, achando, eles que poderiam se esconder. Então isso aí tudo também é o quê? Consequências do pecado. Morte espiritual, separação de Deus, culpa e todo esse aspecto de fugir também da presença de Deus. Então, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Gênesis 3, versículos 6 ao 10. Não muito depois, a morte física ela entrou na história humana, começando por Abel. Então, nós sabíamos que o ser humano aqui, após a queda, ele foi comunicado, vocês morrerão. Só que, veja, Adão e Eva, eles não morrem fisicamente logo após pecar.
Eles morrem espiritualmente, se separando de Deus através do pecado. Lembra o que está em Isaías 59. Deus ele não está com seus ouvidos agravados, Deus não está com a sua mão, o seu braço encolhido para que não possa ouvir ou lhe possas atender. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É isso que nós temos aqui com a queda. Não muito tempo depois, a morte física ela entra oficialmente na humanidade. Como? Através do assassinato de Abel. Então, Caim mata Abel. E temos ali o primeiro homicídio registrado em toda a humanidade. Exatamente. Dentro de todo esse ambiente familiar, o próprio irmão se levanta contra o seu irmão. E aí nós vemos aqui, ó, falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Aqui nós temos muitos detalhes, mas um detalhe interessante nesse texto é que você vai ver o seguinte: o primeiro homicídio, ele acontece em qual contexto? Em um contexto de culto. Caim e Abel, eles estavam sacrificando ao Senhor, fazendo culto a Deus. E o primeiro homicídio, ele acontece dentro de um ambiente de adoração. Olha que coisa curiosa. E Caim decide matar Abel justamente porque Deus não recebeu o seu culto como recebeu o culto de Abel. E aí, então, ele se levanta contra o seu irmão. Isso é uma informação, um detalhe muito interessante no contexto desse primeiro homicídio. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto de nossa lição de hoje. Então aí você já viu que nós temos aqui algumas características: morte física, separação de Deus, culpa, o homicídio, tudo isso aí já é características do pecado, consequências da queda. Agora vamos para o primeiro tópico, da perfeição até a morte. A certificação divina. Primeiro subtópico. Agora veja aqui o seguinte: o homem, ele foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Lembre-se dessa informação, tá, irmãos? Quando Deus cria o ser humano, ele forma o homem do pó da terra, coloca nele, sopra nas suas narinas o espírito de vida e faz dele uma alma vivente. Lembra disso, né? E quando Deus cria o ser humano, o que Deus vai fazer? Ó? Além da perfeição, fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade da sua obra. O que Deus disse? Eis que era tudo muito bom. Então, quando Deus cria o ser humano, também se lembre desses detalhes. Deus ordena o trabalho, Deus estabelece a família, Deus estabelece a sexualidade entre o homem e a mulher dentro do ambiente familiar, do casamento, e ele dá a sua certificação. E eis que tudo era muito bom. Então, lembre-se disso. Dentro do ambiente, antes da queda, no jardim, tudo era perfeito. Não existia sofrimento, não existia dor, não existia morte, não existia o pecado. E tudo andava em perfeita harmonia. Tudo ia bem. E Deus aprovou tudo aquilo que ele criou. Deus criou as coisas com perfeição, de uma forma bela. Olha o texto aí de Eclesiastes. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astutícias. Deus fez o homem reto, mas o homem buscou muitas astutícias. Dependendo da sua tradução, vai dizer que o homem colocou no seu coração muitas coisas desse mundo. Então você vê que Deus, ele criando o ser humano, ele cria de uma forma plena, de uma forma perfeita. Agora veja o seguinte detalhe. Havia plenitude. Até esqueci de passar a luz. Havia plenitude de vida no primeiro casal,
Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Então, olha isso aqui, esse quadro. Eles viviam em perfeita harmonia com o Criador. Lembra o que o texto bíblico diz? Deus visitava Adão e Eva na viração do dia. Dá a nos entender que Deus, ele aparecia e se comunicava periodicamente com o homem no jardim. Olha que coisa extraordinária. O ser humano, ele tinha um contato muito íntimo, muito próximo com o seu Criador. Tinha uma harmonia. Estava tudo bem. Tinha harmonia em si mesmo e tinha harmonia entre si, com o homem e a mulher. E também com toda a natureza, com toda a criação. Por isso eu falei para vocês na introdução, com a entrada do pecado, o pecado ele tem efeitos cosmológicos. Ele afeta o relacionamento com Deus, ele afeta o relacionamento conosco mesmos, com nós mesmos, ele afeta também o relacionamento entre as pessoas e com a própria natureza. Tudo é afetado pelo pecado. Agora imagine aqui o seguinte: quão aprazível era esse maravilhoso estado original. Afetada pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. Vocês já pararam para fazer esse exercício? Mentalizar um pouco sobre essa realidade? Porque nós não conseguimos imaginar isso de uma forma plena. Por quê? Porque nós nunca vivemos uma realidade onde o pecado não existisse. Nós já nascemos em pecado, vivemos uma realidade afetada pelo pecado. Os únicos seres humanos que puderam provar até o presente momento as duas realidades foi Adão e Eva. Adão e Eva viveram no jardim, tudo isso aqui, de forma plena, perfeita, bela, harmoniosa, sem dor, sem sofrimento, sem pecado. Mas também experimentaram a segunda realidade após a queda. Um mundo completamente afetado pelo pecado, aonde o sofrimento agora se tornou algo que é natural à vida humana. O sofrimento, a dor, a aflição, angústias, tudo isso faz parte dessa realidade agora. Só que isso tudo veio com a queda, não foi o que Deus estabeleceu lá no jardim. Então imagine isso, ó. Adão e Eva, eles viveram esse estado maravilhoso, o estado original da criação. E experimentaram essa realidade. Imagine, irmãos, Adão e Eva depois que foram expulsos do jardim, aonde todos os dias eles poderiam ver o Criador, falar com o Criador, se comunicar com o Criador, se relacionar com o Criador. E dias depois, eles são expulsos do jardim e toda aquela conexão ela foi perdida. Essa é a realidade da humanidade. Só que nós hoje estamos aqui, nós não conseguimos, inclusive pelos efeitos do pecado na nossa própria mente, não conseguimos conceber toda essa realidade. Como que é viver sem pecado? Nós não conseguimos entender como que é isso. Como é que é viver sem sofrimento, sem dor? Nós nunca experimentou essa realidade. Como é que é viver um mundo onde tudo é harmonioso, tudo é belo, tudo é pleno, e até os animais vivem em perfeita harmonia? Nós nunca experimentamos essa realidade. Então, Adão e Eva, eles experimentaram esse antes e após a queda. Nós vamos experimentar de forma oposta. Estamos vivendo essa realidade afetada pela queda. Mas olha ali o que nós aguardamos. Uma realidade futura. A glória futura que nós também não conseguimos conceber por causa dos efeitos da queda. Por mais que a Bíblia fale tantos detalhes, mas ela ainda fala pouco sobre a realidade que nos aguarda. Esse novo céu, essa nova terra, toda essa realidade, o que a Bíblia diz? Ali não haverá choro, nem pranto, nem dor, não haverá nada disso. Ou seja, não existirá mais o pecado. E nós também, de novo, não conseguimos ainda conceber toda essa realidade. Como é que é experimentar, sentir, viver, experienciar isso? Não sabemos. Então nós aguardamos isso, mas nem isso nós sabemos explicar de uma forma completa como que será
de fato, a restauração de todas as coisas de uma forma experimental, porque ainda não estamos vivendo tudo isso aqui na sua plenitude. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, quando você lê Apocalipse, você lê outras cartas de Paulo, os evangelhos, e você vê essas promessas de toda essa nova realidade, também é algo que ultrapassa toda a nossa compreensão, toda a nossa razão, no sentido de tentar explicar com todos os seus detalhes, nós não temos essa capacidade. E muito menos de saber exatamente como que ela é, porque nós ainda não estamos lá, não experimentamos ela. Então isso aqui é um exercício interessante de fazermos, irmãos, porque é a realidade que a Bíblia apresenta. O ser humano, Adão e Eva, viveram essa realidade antes e pós-queda. Nós já nascemos e existimos dentro da realidade pós-queda. E só o que nós conhecemos e sentimos é toda essa realidade de hoje. Agora, o pecado e dor. Os irmãos estão conseguindo entender? Então, a indivisível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. Então é só você imaginar isso, toda essa realidade perfeita, de harmonia, de toda essa comunhão com o Criador, a vida de forma plena que existia ali, ela era derivada de quê? De Deus, desse relacionamento, dessa comunhão que havia com o Criador. Olha só, Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Agora veja o seguinte, o pecado ele trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Então nós, inclusive, já falamos isso na segunda aula. Temos coisas que elas são derivadas na alma, mas que elas também afetam nosso corpo físico. Tem coisas que são derivadas no corpo físico, mas também influenciam em nossa alma, em nossa parte imaterial, a alma, no espírito, e vice-versa. Então, eles estavam ali com toda essa sensação de bem-estar que eles desfrutavam, que era proveniente da vida que receberam de Deus, e quando, de repente, após Gênesis 3, eles agora estão tendo a incômoda experiência da dor. Ali, a dor que está na parte espiritual, emocional e também física. Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida, a vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Então você está entendendo essa dinâmica? A transição entre um estado perfeito para um estado agora que ele está completamente alterado por causa do pecado. É isso que vivemos, é o mundo que conhecemos, é a realidade na qual nós nos encontramos. Um complexo de alterações que vão desde a perda da comunhão com o Criador até a vivência em um ambiente adverso, amaldiçoado por causa do pecado de Adão. E olha o que Deus falou. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Um detalhe nesse versículo aqui, irmãos, 18. Para quem não sabe, espinhos e cardos diz respeito a ervas daninhas. O que é a erva daninha? Esse mato que ele não tem utilidade nenhuma, que a gente vive batendo veneno, matando, tendo que extrair. A terra passou a produzir isso depois da queda. Até a queda não existia uma coisa que era inútil, vamos assim dizer, como é a erva daninha. Então, vemos que até isso, olha, espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo.
Então, até toda essa realidade que nós vemos na natureza, por isso eu falei para vocês, todo o efeito do pecado ele é cosmológico, ele afeta toda a criação. A Terra se tornou afetada pelo pecado por causa da transgressão de Adão. E nós vemos aqui que Deus traz uma maldição em relação ao homem. O homem que foi lhe dado essa capacidade física que biologicamente sabemos bem disso, que ela é superior à capacidade física feminina em questão de energia, do porte físico. E Deus vai dizer o quê? Maldita é a terra por causa de ti, e agora com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Eu vejo alguns irmãos, eles falam assim, misericórdia, quem que inventou o trabalho deveria ser punido. Cuidado com isso, irmãos, porque se você olhar Gênesis, quem que criou o trabalho foi Deus. E detalhe, o trabalho ele não é consequência da queda. Quando Deus cria o homem e a mulher, a primeira coisa que Deus diz é o quê? Lavrai a terra e produzi. E a segunda ordem, crescei e multiplicai. Constituam família e espalhem, disseminem toda a natureza humana, todo o ser humano sobre a terra. Isso veio antes da queda. Depois da queda, o trabalho ele só se tornou algo penoso. Então o homem trabalha, soa, é algo muito diferente da realidade que tinha no jardim. Então o trabalho já existia, mas ele não era com tanta dor e com tanto sofrimento como nós faz hoje. Para adquirir um saláriozinho mínimo, nós sabemos a dificuldade que é, o corpo físico, como ele sente, as emoções, a nossa mente, tudo como é afetado. Tudo isso também vem após a queda. É com dores que todos nós agora vamos cultivar para poder, então, sobreviver. Então, vamos buscar o mantimento. Agora, em meio a tudo isso, o corpo ele passou a padecer e se degenerar até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Então, se Deus tinha dito, se vocês comerem, vocês morrerão, e eles morreram, primeiramente de forma espiritual, agora vem o segundo aspecto da morte, a morte física. É interessante notar o que Paulo diz em Romanos 5. Olha, por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, pelo pecado acho que veio a morte, e é por isso que todos pecaram, porque todos morreram. É como se Paulo estivesse fazendo a argumentação assim, teológica da seguinte maneira: uma das provas de que existe o pecado e que o pecado afetou toda a realidade que vocês conhecem é porque todos os seres humanos, eles passam pela morte física. Porque essa morte ela é derivada das consequências da queda. Em meio a tudo isso, o corpo ele passou a padecer e se degenerar até cumprir a sentença final, que é morrer, voltar ao pó. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, ele vai morrer. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Então, essa é a realidade que nós vivemos. Depois da queda, o curso natural que a vida hoje tem é envelhecer e morrer. Não tem como escapar dessa realidade. Ninguém escapa dessa realidade. Terceiro subtópico: velhice, autenticidade e gratidão. Não. Envelhecer, me adoecer, me morrer. Exato. A ideia, assim, que a maioria dos intérpretes tem ali de Gênesis, porque o texto diz lá, né, do fruto da árvore da vida. Aí vem o questionamento: por que existia um fruto da árvore da vida? Então, o ser humano era ou não era imortal? No aspecto imaterial, a matéria, do lado imaterial, alma e espírito são imortais. Mas o corpo fica aquela interrogação: é ou não é imortal? Mas aí o texto diz que ele tinha ali a árvore da vida. Por que então tinha uma árvore da vida? Já é um questionamento interessante. Então, a maioria dos teólogos, dos estudiosos, eles vão entender da seguinte forma: ele é
era imortal enquanto permanecesse naquele estado pleno e harmonioso com o Criador. Após isso, a morte ela entra como uma consequência do pecado, porque até então ele estava em uma plena harmonia e comunhão com o Criador, que era o próprio doador da vida. Então, constantemente ele estaria vivendo eternamente com seu Senhor ali, não teria morte. E aí, após a queda, a morte é uma das provas que o pecado afetou essa humanidade. E aí é onde nós temos algo interessante quando olhamos agora para Gênesis, porque lá em Gênesis também vai dizer que existe uma árvore no meio da cidade de Deus. E essa árvore, as nações comem dela e ela produz um fruto por mês, se eu não me engano. Acho que é mais ou menos isso que o texto diz. E ainda nós vemos que mesmo na realidade futura, introduz esse aspecto de ter que consumir algo, de comer algo. O que é interessante ali também, que essa árvore também é muito semelhante com o que temos a árvore do jardim. Essa árvore que está no meio da cidade de Deus e traz vida em todo ao redor que ela está presente. Sim. E quando Uhum. vai ser tipo que nem Jesus. Sim. Todo mundo vai ser igual, não vai ter nenhuma referência. Aham. Tudo vai ver como é. Sim. Tudo vai ter a mesma realidade. Sim. É só nós fazer um exercício interessante, aí é outra coisa curiosa, nós pensar. Adão e Eva são os únicos seres humanos que eles já foram criados adultos. Eles não foram criados, pelo menos tudo indica no texto, que eles não foram criados crianças, nem adolescentes, nem jovens, foram ser humano, não indica idade nem nada. A idade só passa a ser contada após a queda também, olha que coisa interessante. E eles já são criados ali, homem e mulher perfeitos, normais. Então é justamente esse aspecto que o irmão comentou aí, lá na glória, é o que nós podemos imaginar, se é um retorno, melhor, uma restauração de todas as coisas, um retorno ao estado original que Deus sempre planejou, então é algo que também podemos esperar, essa realidade futura. Exatamente. E outra a curiosidade, Adão, portanto, ele não tinha umbigo. Porque o umbigo é uma cicatriz de quem nasce do ventre de uma mulher. Essa é uma piada que muitos acabam não... Mas é só você imaginar, que se ele foi criado como uma pessoa já adulta e ele nunca nasceu do ventre de uma mulher, 1 Coríntios 10, Adão é o único que veio diretamente de Deus. Depois de Adão, todos os homens que nascem de um ventre de uma mulher. E a mulher, a Eva, é a única que veio de Adão, de um homem. Todas as outras mulheres que nascem também vêm de um ventre de uma outra mulher. São algumas curiosidades bíblicas interessantes sobre a criação. Isso é. Exatamente, que vem pelo processo do parto. E detalhe, Adão também é o único homem que não tinha uma costela. Os outros homens, depois que nasceram todos, têm as costelas do lado direito e esquerdo, normal também, tá? Tem gente que ainda pensa isso, não, todo seu homem falta uma costela aí e tal. Não, todo homem tem as costelas normais de um lado e do outro, só Adão que não tinha. Então vemos aqui, dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado, a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. Então veja que coisa interessante que está afetando a nossa sociedade hoje, gerontofobia, o medo muito grande de envelhecer e causando nas pessoas um tipo de comportamento incompatível com a idade que elas têm. Então, isso é uma coisa que temos hoje. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando o seu valor e honra. Então, mesmo sendo algo que veio após a queda, a Bíblia deixa claro que isso é algo hoje natural. Vamos crescer, vamos reproduzir, envelhecer e, consequentemente, uma hora vamos falecer. E aí,
o texto de Jó 12:12, com os idosos está a sabedoria e na longevidade o entendimento. Então a Bíblia ela exalta o estado da velhice como algo bom. Com a velhice pode vir a sabedoria, lógico que nem todos, mas a grande maioria com a velhice vem cada vez mais experiência e com a experiência sabedoria. E aí com a velhice a paciência, o entendimento. Nós aqui os senhores de hoje, que a gente vê alguns aí na internet, eles não são pacientes, não. São muito estressados. Aham. Exatamente. E é uma coisa que muitos se confundem. Nem sempre idade ela está associada, né, a velhice aí com sabedoria. Nem sempre. Nós vemos, por exemplo, que Daniel, um jovem de 17 anos, foi tido ali como uma das pessoas mais sábias do seu tempo. E era um jovem. Então, nem sempre essa conexão ela vai estar correta, porque nem todos com a velhice eles adquirem sabedoria. Nós vemos que muitas pessoas, mesmo sendo velhas, em questão da idade, continuam vivendo de forma tola, sem sabedoria. Parece que nenhuma das experiências que a vida lhe trouxe ao longo do tempo servem de nada, e ela continua sendo uma pessoa que quebra a cabeça, bate com murro em ponta de faca, como se nunca tivesse aprendido nada. Então, não necessariamente a idade traz essa paciência e essa sabedoria. Nós, como cristãos, por outro lado, devemos ter essa consciência de buscar cada vez mais ser pessoas sábias. Lembre-se do Salmo 90, que ele ora a Deus para que Deus dê a ele um coração sábio, que saiba usar os dias de vida que Deus tem concedido a ele nessa terra. Então, isso é algo que um cristão tem que buscar de Deus e ter em mente. A Bíblia fala da velhice nesse aspecto. Ó. É uma coisa natural, ela fala de forma clara, direta, ou seja, objetiva, e ainda ressalta o valor da velhice como algo que é honroso. Lá em Provérbios, então, temos muitas palavras sobre a velhice, inclusive falando para o jovem buscar ter com aqueles que têm as cãs, que é uma palavrazinha para quem tem cabelos brancos, que indica geralmente essa velhice com sabedoria, uma pessoa que tem realmente algo a transmitir à juventude. No Novo Testamento, nós temos Tito, capítulo 2, onde o texto vai dizer que, para Paulo dizendo a Tito, olha, exorta os velhos como aos pais e que os jovens possam aprender com os mais velhos, as mulheres mais velhas possam ensinar as mais novas. Então tem toda essa dinâmica também dentro da realidade de igreja. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velha. Então você fala com alguém, irmão, está ficando já mais, pelo amor de Deus, estou experiente, não estou ficando velho. Então tem muita gente que tem rejeição hoje até a palavra. Só que veja, às vezes isso pode estar relacionado com essa questão aqui, ó. Gerontofobia. Pessoas que têm esse medo terrível de chegar a ficar velho. Você tem? O senhor tem medo? Ai. Não. Eu não digo que eu tenho medo, eu tenho um certo preconceito. Às vezes eu oro a Deus e eu digo assim, eu não quero ficar velho, não vou mentir. Se eu puder morrer aí numa boa fase, numa boa idade, para mim já está de bom tamanho. Se eu conseguir cumprir o que Deus me determinou, me chamou até essa fase aí mais madura, eu estou em paz. Mas fazer como Paulo, né? Que Paulo vai dizer ali, olha, meu desejo era ir partir e estar logo com o Senhor, mas ainda tenho muito a exercer e fazer pelo reino de Deus. Então, enquanto isto, vive esta vida aqui para a glória de Deus. Então, isso pode nos... Uma parte eu sei. Uhum. Primeiro, os filhos dos pais com amor. Sim, tem isso também. Uhum. Quando não só joga no asilo lá e deixa para lá. Sim. Exatamente. E quando não joga lá no asilo, no cantinho do vovô, e só esquece para lá. Então isso também é uma realidade que nós temos hoje. Você falar?
Vai, sabe que vai chegar. Sim. Eu vejo corrida de morrer. Uhum. Se desviar da verdade. Uhum. É aquilo, se a gente parar, a gente, que nem eu estou falando que é uma coisa também que ninguém nunca experimentou, a não ser que alguém que Deus milagrosamente ressuscitou para dizer algo sobre isso, né? Mas ninguém experimentou a morte para saber como é que é a sensação. Então, independente da forma que esteja, a gente nunca vai voltar para saber falar. Então, é algo que sempre é. Pode falar. E como você falou desse tema, Uhum. você já falou muitas vezes aqui, né, Felipe? Mas Sim. o ser humano, além de ele ter medo de ser, né, ele tem medo de morrer. Sim, é uma coisa que, justo, bem lembrado, muitas pessoas elas também não gostam nem de falar da morte, sendo que a morte também ela é uma coisa natural dessa realidade. Sim, também. É. Eu não quero. Amém. Aham. Vamos dizer assim, também, e a segunda opção sua, a gente não tem como escolher. Só se Deus, assim, né, permitir, mas às vezes até servo de Deus morre de uma forma muito trágica, mas esperar em Deus. É que nem nós já estudamos aqui. A morte, ela, para o cristão, ela é só tipo uma passagem. Ela é só tipo uma transição de uma realidade totalmente afetada pelo pecado para uma realidade futura que é 1000 vezes melhor, perfeita, sem os efeitos da queda. Então ela funciona como se fosse uma transição para o cristão dessa realidade para uma realidade futura que será sem pecado. Muitas vezes tem muitos que tem medo de envelhecer, você tem medo. É. E é uma coisa que a maioria das pessoas elas sempre comentam. Não fala nem na palavra morte. Eu vivo isso direto, vejo pessoas em minha volta. Aí a gente fala, não, a pessoa está ficando velha, tem que se cuidar tal. A pessoa pode a qualquer momento partir pelas enfermidades que tem. Pelo amor de Deus, lá vem de novo com esse assunto de morte. Gente, mas é uma realidade. Eu, pelo menos em particular, é uma coisa que eu não tenho medo de pensar e nem de argumentar, inclusive. Até conversei já uma vez, né, com a irmã Rayane e gosto muito de falar sobre esse assunto da morte, não vou mentir. Eu penso muito e de forma muito constante sobre a morte, porque é uma coisa que a gente vai passar. Então eu gosto muito mais de tentar conversar e entender sobre o assunto e aprender a lidar com quem perde as pessoas também, para a gente saber até confortar e consolar alguém. Então é algo que a gente deve olhar com um olhar um tanto diferente na visão cristã. Meu pai foi dos dois jeitos, né? Ele foi fora da palavra e foi assassinado. Pois é. Então veja agora aqui, ó. Cuidar de si mesmo é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Eclesiastes 8:5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo, porque para todo propósito há o seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Então nós devemos aprender isso, viver cada fase da vida de uma forma autêntica, vivendo realmente todas as experiências de forma saudável que cada fase nos traz. É que nem aquele ditado, né? A gente está lá criança e já quer ser adulto. Chega na fase adulta, meu Deus, como eu queria viver mais aquele tempo de infância, não tinha nenhum boleto para pagar, não tinha nenhuma dor de cabeça, tudo era uma coisa tão, tão divertida, tão legal. É. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência. Provérbios 20:29, ó. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Então, aí é o que eu falei, ó.
A beleza dos jovens está na sua força. Falamos ontem aqui na igreja, pregamos sobre isso. Aí, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos, a sabedoria, a inteligência, a paciência, a experiência, deveria estar associada. E aqui eu vou fazer um vale crítica para nós. Hoje, infelizmente, mesmo no ambiente cristão, nós vemos que as pessoas idosas, não são todos, eu não estou falando de alguém em particular aqui dentro da igreja, mas é o que nós vemos de uma forma geral. Mesmo sendo idosos cristãos, são pessoas que aqui estão com muita falha nesse aspecto. Não tem sabedoria, não tem, vamos dizer assim, essa inteligência de instruir os mais novos. Ou é com uma extrema rigidez e às vezes beirando o legalismo, uma coisa inflexível, rígida num extremo, ou de outra forma que acaba não transmitindo nenhum tipo de exemplo, pelo menos de vida. Isso é algo que nós temos que ter cuidado, porque Tito 2, como eu já falei, os idosos, os homens, devem ser exemplos para os homens mais novos, em sabedoria, em amor, em perdão, em misericórdia, paciência, em tantos outros aspectos. E assim também vale para as mulheres. Então, em todos esses aspectos, temos coisas aí a aprender uns com os outros. Então, vejamos aqui o segundo tópico. Normalmente tem mais experiência. Sim. É muito mais olha Uhum. E acabam muitos caindo também dentro dessa realidade. Não, eu sou mais velho, eu não vou aprender com alguém que é mais novo que eu. Sim. Uhum. A gente engana isso porque não só tem dinheiro, Sim. Deixa eu ser bem prático com vocês. Eu tenho 28 anos, sou hoje pastor. Só que o preconceito que eu enfrento por ser um pastor com 28 anos, comecei com 27, vocês não têm noção. É uma coisa muito absurda, muito grande. Por quê? Porque toda pessoa que na hora que fala, não, esse é o meu pastor, lá da nossa igreja, ele tem 28 anos, os olhares, a indiferença, elas são gigantescas. Por quê? Porque geralmente vão sempre associar de uma forma irrestrita a seguinte questão: só tem autoridade quem é mais velho e só tem sabedoria quem é mais velho. Lógico que a gente não está negando que isso também tem sua parcela de verdade, mas, como vimos aqui, nem sempre. Assim como também a juventude nem sempre está associada à tolice e à falta de sabedoria. Como o exemplo de Davi, Salmo 119, aliás, não sei se é exatamente ele que escreveu o Salmo, mas ele diz: eu me tornei mais sábio do que os meus tutores e mais inteligente do que os mais velhos que me cercam. Isso o salmista está dizendo como um jovem. Olhamos a história de Daniel, tido como o homem mais sábio da sua época, um jovem com 17 anos. Então, às vezes, nós temos que ter melhor esse bom senso para não tornar algo inflexível, de uma forma, não, se é jovem, não vou confiar no que ele está trazendo. Ou, não, se é velho, ele não erra, então a autoridade dele é inquestionável. Então, nós temos que ter essa visão de equilíbrio entre as coisas. Mas eu digo para vocês, de forma experiencial, às vezes é chato, porque às vezes dói um pouco esse negócio, que a gente ser jovem, e esse preconceito ele é muito nítido nos olhares de algumas pessoas, então incomoda às vezes. É uma questão de falta de confiança mesmo, às vezes, porque não é jovem. Vocês estão doidos de confiar num jovem desse daí para liderar vocês? Mas isso passa, isso eu já estou pronto para isso, e daqui uns dias não vai ser mais a alegação que poderão fazer, porque daqui uns dias eu estou com 30, daqui uns dias eu estou com 35, 40, então vão ter que achar outro motivo para querer questionar o pastoreio de alguma forma. Mas vamos seguir aqui, segundo tópico, a responsabilidade humana e, primeiro subtópico, o corpo e o livre-arbítrio. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Grave essa informação, porque aqui nós estamos falando da doutrina do pecado original. Todos que nascem, eles já nascem com a natureza pecaminosa, portanto, inclinados a fazer aquilo que é desagradável diante de Deus, ou seja, inclinados à pecaminosidade. Portanto,
Isso, exatamente, a martiologia. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, aí é o texto que eu já citei ao longo da nossa exposição de hoje, algumas vezes. Então, Adão e Eva, eles passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os seus descendentes nascem já com essa natureza pecaminosa, inclinados ao pecado. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, ele não a aniquilou completamente. Aqui tem uma coisa importante. Eu já falei, ensinei várias vezes para vocês, estou reprisando. Nós, como aprendemos na primeira lição, fomos criados, o ser humano foi criado de uma forma especial por Deus, não é verdade? Somos diferentes dos anjos, somos diferentes dos animais, como um cachorro, um cavalo ou qualquer outro tipo de animal. O ser humano, biblicamente, ele carrega o que chamamos, não sei agora se é no... Obrigado. Se é no grego, a imagodei, que é o quê? A imagem de Deus. Imagodei, a imagem de Deus. Ele é a coroa da criação de Deus. Dentre toda a criação de Deus, o ser humano ele está, vamos dizer assim, em uma posição diferente em relação às outras criaturas. Os anjos, eles não têm corpo físico, matéria. Eles são apenas espírito. Os animais até têm uma matéria, só que eles não têm espírito, eles são só alma vivente. Então eles morrem, acabou aqui. O homem é diferente, ele tem tanto a matéria quanto o espírito e ainda carrega a imagem e semelhança de Deus. Então, aqui dentro desse aspecto, a natureza humana, que carrega a imagem de Deus, ela foi afetada pelo pecado. Então, a vontade, os sentimentos, as emoções, os desejos, tudo no homem foi afetado pelo pecado. Porém, esta natureza ainda tem resquícios, por assim dizer, da imagem e semelhança de Deus. Olha lá o que Tiago diz, ó. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com a língua amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Esse texto é um texto da Nova Aliança, e Tiago está sendo claro da seguinte forma: mesmo após o pecado, após a queda, o homem, ele ainda tem em si resquícios da imagem e semelhança de Deus. Em algum nível, em algum grau, de alguma forma, ele ainda carrega, ele ainda é portador dessa imagem e semelhança de Deus. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre arbítrio. Como eu falei, o pecado entrando no mundo, ele afeta toda a existência humana. Espírito, alma e corpo. Isso envolve também sentimentos, desejos e, inclusive, a vontade. O que é a vontade? A volição. E o livre-arbítrio, que é dito segundo os que pregam o livre-arbítrio, é a livre escolha, de poder escolher, decidir pelo bem ou decidir pelo mal, sem nenhuma influência interna ou externa. Isso seria livre-arbítrio em sua definição mais literal. Só que vamos aqui num sentido mais prático. A Bíblia nos mostra que o ser humano, ele já nasce com a natureza pecaminosa, ele está afetado pelo pecado, e todo homem que vem a essa realidade, como acabamos de ler, é o quê? Inclinado ao pecado. Logo, até a vontade do homem também ela foi afetada pelo pecado, ou seja, a sua possibilidade de escolha. Ela também foi afetada pelo pecado. Leiamos Deuteronômio 19:20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e chegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então, o ponto que temos que destacar é essa frase. Escolhe, pois, a vida
Então, essa palavra escolhe, e aí ele dá duas opções: escolhe a vida ou escolhe a morte, escolhe a bênção ou escolhe a maldição. Então, aqui é um dos textos usados para argumentar sobre o livre-arbítrio. Somos responsáveis pelo uso de nosso corpo, para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, nós vemos que, mesmo após a queda e os efeitos do pecado atingindo até mesmo a vontade humana, ele ainda é responsável por todos os seus atos. O homem, ele é responsável pelos seus pecados, pelas suas obras, pelas suas atitudes, por tudo que ele faz. Ele é responsável por cada uma delas. Vamos aqui ao segundo ponto, a potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também ele sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Então entenda isso, irmãos, desde a introdução nós estamos falando. Após a queda, o ser humano ele já sofre consequências que vieram instantâneas após a queda. Separação de Deus, culpa, a morte, sofrimento, dor. Só que toda essa realidade, ela também é agravada pelas transgressões que cada um pratica ao longo dessa vida aqui. Então, as escolhas, as decisões, as obras e atitudes que você faz, elas vão agravar toda essa realidade. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Lamentações 3:39. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Romanos 1:24 é onde Paulo está fazendo uma argumentação extraordinária sobre toda essa depravação humana, dos efeitos da queda na humanidade. Aí Paulo vai dizer por umas 3 vezes essa frase: Deus os entregou. Deus os entregou à impureza sexual, porque o homem deturpou o uso natural da natureza. Homem e mulher, ele deturpou entre homem e homem, mulher e mulher. E aí Deus vai dizer o quê? Portanto, os entrego aos seus desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu próprio corpo entre si. É como se Deus entregasse para o ser humano a operação do erro. Simplesmente, vamos usar uma linguagem aqui para vocês entenderem. Deus, assim, abrisse de certa forma as portas e deixasse o homem fazer o que ele tanto insistiu e quer fazer. Então, isso é uma das piores coisas que pode acontecer. Deus entregar o homem a si mesmo, aos seus próprios desejos e concupiscências. Aqui ele está dando um exemplo pela imagem. Esse rapaz com 25 anos, 5 anos depois, como que ele não se encontra? Isso aqui é um exemplo de alguém que se entrega aos vícios, às drogas. A escolha que ele tomou, a partida que ele fez em sua vida para o mundo das drogas, 5 anos depois, o que não trouxe de consequências. Então, isso aqui é um exemplo para mostrar o quê? As nossas atitudes e decisões que fazemos aqui, elas afetarão esse corpo físico. Além dele já ser afetado pelo pecado, tudo que já explicamos, nós agravamos toda essa realidade por meio de decisões que tomamos. Vícios, práticas, condutas. Então, uma pessoa que vive no vício das drogas, irmãos, é só você fazer esse exercício aí. Você pega uma imagem da pessoa com mais novo, pega anos depois, a pessoa está desfigurada por causa dos efeitos da droga. Então, isso afeta o corpo. Essa potencialização do sofrimento, ela decorre das obras da carne, que vem da palavra grega sarx, natureza pecaminosa, como em Gálatas 5:19-21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha só, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões,
heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então você vê que Paulo ele faz uma lista. Isso aqui são todos os pecados que existem? Não. Paulo está só dando um exemplo. E ele faz essa lista de pecados, e dentre eles, adultério, fornicação, e veja que todas essas coisas elas afetam o quê? O corpo físico. Uhum. Exato. Exatamente. É comer a muitos. É a famosa gula. Glutão, que é a glutonaria. Alguém que é glutão é quem comete glutonaria. Então, a gula, ela é um pecado muito pouco falado, muito pouco citado e muito pouco combatido entre nós, principalmente os cristãos. Eu fico, às vezes, com medo disso que nós começamos a normalizar. Não, cristão come muito, cristão come muito. Tem uma diferença entre alguém comer muito e alguém ser um glutão. Quando alguém se torna um glutão, é uma pessoa que isso se tornou algo que domina ela. E é algo que, às vezes, isso torna quase que o rei dela, um dono dela, o ventre. Ela não consegue fazer nada sem ser dominado pela comida. Então ela come sem desejo, ela come sem vontade, ela come sempre além do limite e de uma forma descontrolada. Então, não para... Exato, não é apenas a saciação, mas é algo que vai para outros limites aí. E isso é uma coisa que nós temos que ter cuidado, tá, irmãos? A gente pode até ser crente, come muito, mas a gente tem que ter total controle. Então, é a manifestação do espírito de inimizade contra Deus que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano ainda no Éden. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Esse texto aqui é um texto que está falando em Apocalipse 12:9 sobre a queda de Satanás, quando ele é expulso finalmente do céu e ele é lançado dos céus à terra. E ele tem esses adjetivos aqui, esses títulos: dragão, serpente, diabo, Satanás. Tudo isso aí são nomes do inimigo. Cada um desses nomes eles estão associados com a natureza de Satanás. Por exemplo, o diabo e Satanás, eles estão relacionados com o que exatamente o diabo faz, que é enganador e tentador. Por isso que ele é chamado de diabo e Satanás, que é a tradução desses nomes: enganador, tentador. E o que ele faz? Qual é o principal papel dele e o que Jesus falou? A única coisa que o diabo criou foi a mentira. Ele é o pai da mentira. Então ele vai exercer o engano na humanidade. E o que ele fez no jardim? Enganou os primeiros seres humanos. Ele é o tentador. É aquele que vai tentar sempre a nos levar, a nos entregar e nos aprisionar e escravizar aos desejos da carne. Como já lemos aí, todas essas práticas pecaminosas. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava. 2 Timóteo 3,13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então, esse quadro de corrupção, como eu comentei, Romanos 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo ele vai fazendo essa argumentação, mostrando que o ser humano ele está só afundando. É uma degradação. Ele está cada vez mais se corrompendo. Você pode notar, irmãos, o seguinte, a Bíblia sempre condenou a prática da imoralidade sexual. Só que, quanto mais avança o tempo, a história, o pecado é o mesmo. Só que eles criam novas formas de praticar esse mesmo pecado. Naquela época, a imoralidade sexual poderia estar muito mais dentro desse ambiente de culto, onde havia prostitutas cultuais dentro dos templos daqueles deuses. Poderia estar muito associada com a questão do adultério, onde alguém era pego em adultério, a fornicação, o sexo entre solteiros. Só que isso, com o tempo passando, novas formas de praticar esses pecados vão surgindo.
Exemplo, é o mesmo pecado, mas hoje você tem o quê? Mulheres, eu acho que vocês já ouviram esse termo aí na internet, e não me estranhe, porque eu vejo assim, várias dessas informações, mas são chamadas hoje o quê? Garotas do job. Vocês já ouviram isso, talvez, que é o quê? São as mesmas mulheres que são prostitutas, garotas de programa, porém, elas não fazem isso no físico aqui, elas fazem isso virtual. Então, elas vendem seus vídeos, vendem suas imagens, pornografia, do mesmo jeito, só que de forma virtual. Então, você tem hoje um alcance, uma maneira de realizar muito maior. Então, tudo isso daí é o mesmo pecado, só que maneiras diferentes dele ser exercido. Então, são vídeos, são imagens, são via online, presencial, de todas as maneiras. Mas é o quê? O mesmo pecado que a Bíblia denuncia da imoralidade sexual. É o mesmo pecado, só que maneiras diferentes, que a cada vez que o tempo avança, ou seja, o ser humano, a humanidade, nesse estado de corrupção e degradação, ele vai criando cada vez mais novas formas de pecar contra Deus. É isso que acontece. As drogas são instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem, como acabei de dar o exemplo. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependem cada vez mais de um vigilante amoroso e firme cuidado dos pais no temor do Senhor. Temos ali a instrução em Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, é papel dos pais, aqueles que querem constituir também família, lembrar disso aqui. Criar os nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Então, veja aí que já falei, mas olhe de novo essa questão das drogas. Isso afeta, irmãos, completamente o físico. E não só o físico, que nós sabemos disso. É a mente, as emoções, tudo vai sendo destruído por causa dessas coisas. Oi? Aham. Sim. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Então vamos para o último tópico, já para nós encerrarmos aqui, do abatimento à glorificação. Então nós vimos aí, né, do estado de perfeição para o estado de degradação. Agora nós vamos ver do estado de degradação, né, de abatimento, para a glorificação. Então estamos vivendo essa realidade, saímos da realidade perfeita que Deus criou, estávamos nós em Adão e ele era nosso representante federal, pecamos com ele, estamos nessa realidade e agora quando então Jesus voltar, sairemos dessa realidade para a glorificação, a realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas e externas. E estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. E com isto concordam as palavras dos profetas. Atos 15, versículo 15. Aí é outro detalhe interessante sobre os efeitos da queda. As doenças também são resultantes do pecado. Lá no Éden, no jardim, não existia isso. Hoje nós estamos vivendo essa realidade onde o câncer é uma das doenças que mais mata pessoas, onde nós temos aí a depressão como que uma doença também que está entre os top 10 das doenças que mais afetam hoje também a humanidade. Doenças mentais, né? Doenças físicas, todo tipo de doenças hoje, você imaginar, existe. Desde as que se tornaram comuns até as doenças mais raras que existem no mundo. Então, tudo isso hoje, irmãos, essas mazelas, elas são resultantes de quê? De uma realidade, Gênesis 3, a entrada do pecado no mundo. Quando o pecado entra no mundo, ele traz também consigo um agente. A morte e as enfermidades, elas andam aliadas. É como se fossem ali parceiras. Elas entram junto com a queda do homem no Gênesis 3. E aí nós temos uma coisa interessante a ser observada. De uma forma geral e ampla,
todas as doenças que existem nessa realidade são por consequências da queda. Agora temos que entender o que já falamos também, mas eu vou reforçar. Biblicamente, existem doenças que são chamadas doenças hamartiológicas. O que é isso? Doenças que são derivadas de alguma prática pecaminosa em específico. Lembra daquele homem que Jesus curou? Se não me falta a memória, o paralítico de Cafarnaum, que é descido pelo teto da casa. Jesus, quando cura aquele homem, se não me falta a memória, se é ele mesmo, Jesus fala o quê? Olha, os teus pecados te são perdoados. Aí, quando ele é questionado sobre se ele poderia ou não perdoar pecados, questionando a divindade de Jesus, etc., aí Jesus fala, deixa claro, para que seja provado que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta-te e anda. Aí Jesus deixa claro, olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus está sendo categórico em dizer o seguinte, as consequências do estado de vida que aquele homem estava vivendo era derivado de consequências de pecados em sua vida que não foram tratados, que não foram tratados, confessados, arrependidos de fato. Então, existe também esse tipo de doença. Deixa eu dar outro exemplo bíblico. Jesus é questionado sobre aquele cego de nascença. Quem lembra desse texto? E aí Jesus vai ter que perguntado, quem que pecou? O pai, a mãe ou ele para que ele viesse nascer dessa forma? O que Jesus responde? Ninguém. Hã? Isso, ninguém, mas ele nasceu assim para que o nome do Senhor fosse glorificado. Só que aí vamos olhar o contexto. As pessoas estavam perguntando o quê? Quem que pecou para que ela tivesse esse tipo de condição afetando a sua vida? Não é isso que eles perguntam? Por que ele é cego? Foi por causa que o pai pecou ou que a mãe pecou? Então isso ali é um texto que também mostra a mentalidade dos homens naquela época que já entendiam que tem certos pecados que geram determinadas doenças e afetando a realidade do nosso corpo físico. Todo pecado, toda doença que acontece em nossa vida é derivada disso? Não. Isso precisa ser algo muito bem avaliado, analisado e sondado. Porque, outro exemplo bíblico, 1 Coríntios 11, versículos 28 em diante, o que Paulo diz? Porque muitos estão tomando indignamente do corpo e do sangue de Cristo, que é não discernir o corpo, como eu preguei poucos dias aqui na igreja. Tem muitos que dormem, muitos que estão fracos e muitos que já morreram. Paulo está sendo muito claro. Por causa do pecado de não discernir o corpo do Senhor, tem um monte de gente na igreja que está doente, e às vezes é por causa que está tomando errado a ceia, está fraca espiritualmente, e talvez de outras maneiras por causa do pecado da ceia, e está até chegando pessoas a morrerem por causa do pecado de não discernir o corpo do Senhor. Então tem certas coisas que atingem e afetam a vida cristã por causa de determinadas práticas. E como que eu vou saber disso? Só vamos saber por meio de um aconselhamento pastoral. É sentar, tratar, conversar e sondar o porquê que a pessoa está vivendo de tal forma e o que ela não está tratando devidamente na sua vida. Porque às vezes vai ser por causa de alguma prática pecaminosa. Sim. De forma mais específica, né? É um tema muito bom. E aí só lembre dessa observação. Toda doença é por causa de um pecado específico? Não. Mas de uma forma geral, toda doença que existe na realidade presente é porque um dia o pecado entrou no mundo. Amém? Deu para entender aí a diferença? Então vamos aqui, ó. Ninguém está imune ou isento de sofrê-los, nem mesmo os cristãos. Isso aqui é importante. Tem gente pregando por aí uma falsa teologia, como nós estudou na terça-feira, né? As más teologias, de que crente não adoece, crente não sofre, crente ele não passa dificuldade, crente, pelo amor de Deus, o que a Bíblia mais fala é de cristãos que sofreram
no corpo físico e nessa vida consequências dessa realidade que é afetada pelo pecado. O que Paulo diz a Timóteo? Toma um pouquinho de vinho com água para tuas enfermidades no estômago. Timóteo tinha doenças. Aí nós vemos que Paulo, também no texto de Gálatas, tudo indica que ele tinha alguma doença nos seus olhos também. Olha que coisa interessante. Servos de Deus, apóstolo Paulo, servos de Deus, homens fiéis, santos, também adoecem. Isso é uma coisa tão óbvia, né? Mas tem por aí gente que ensina que não. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Então, companheiros de Paulo quase que morreram também, e outros até morreram na época, durante as suas viagens. A Timóteo, então, nós já lemos aqui, né? Não bebas mais água só, mais um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das frequentes enfermidades. Tudo indica que o jovem pastor tinha um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Nesse sentido aqui, o irmão Clésio parece um pouco com Timóteo, porque só vive doente, minha imunidade era extremamente baixa. Vocês podem ver que às vezes eu tenho muito receio até de pegar essa chuva aí, porque aí eu pegar, meu irmão, é 1 mês, 2 meses doente, tranquilamente. Não é menos do que isso. Alergia a todo tipo de remédio. Remédio para dor, não posso tomar nada. É só misericórdia. Então, olha só, isso aqui existe. Então, irmãos crentes que sofrem com doenças e que trazem muitas angústias durante a nossa vida aqui. Jesus tem poder para nos curar de todo o mal, é verdade, mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé se enfrentamos sofrimentos persistentes. E aqui é importante, irmãos, dizer isso. Nem todo mundo vai ser curado de suas enfermidades, tá bom? É uma realidade que nós precisamos entender. Às vezes, certas coisas é como Paulo diante de Deus, a minha graça te basta, e não vai ser tirado o teu espinho da carne e acabou, e é isso que nós vamos ter que viver. Uns, Deus cura, vai curar, vai sarar, vai libertar, vai transformar, vai ser testemunho de fé para muitos, mas tem outros que é como o apóstolo Paulo, Deus não vai permitir que aquela enfermidade o deixe, e às vezes ele vai morrer por causa daquela enfermidade. Nós temos que entender isso, nós oramos, cremos, temos fé, com toda certeza, mas Deus também é um Deus soberano. Então, ele sabe o que faz. Amém? Então, nós temos que ter esse discernimento. Enfado e canseiro. Enfadado também, né? Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento, ele traz canseira e enfado. Só que é uma coisa tão rara, né? A gente vê alguém que está numa idade avançada e não tem nenhum tipo de doença. Acho que a coisa mais rara do mundo é alguém que esteja com seus 90, 80 anos e dizer, olha, não tenho nenhuma doença. É muito raro, mas acontece, pode ter, né? Mas veja aqui, ó, mesmo que o corpo ele não seja abatido pelas doenças durante toda essa fase de juventude e adulta, mas quando chega a velhice, vem cansaço, vem fadiga. Como o texto bíblico que lemos em Provérbios, a beleza do jovem é o vigor, é a força. É algo natural da juventude. Mas quando chega na velhice, já não é algo tão natural. As pessoas mais velhas já sabem. O irmão Ariel, com todo respeito, o irmão Mauro, que são já mais velhos que nós, sabem dizer muito bem que o corpo físico não é o mesmo que tinha lá quando tinha 20 anos, quando ainda estava na idade do irmão Clésio, ainda estava na idade do irmão Riquelme. Então isso é uma realidade que nós sabemos que ela existe. O enfado, canseira, começa a atingir. Sim, também isso justifica muito e afeta muito também. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Então, como a irmã Rayane colocou muito bem, uma forma de prevenir muito essa questão de uma velhice debilitada é cuidar do corpo enquanto nós temos tempo. Então, desde a primeira lição, nós estamos falando aqui exercício físico, você fazer algum tipo de atividade que contribua para auxiliar nos seus organismos, corpo, tudo isso vai trazer benefícios e, consequentemente, longevidade, vai trazer uma vida melhor e mais saudável. Você tinha fala? Exatamente, eu preciso também sair desse sedentarismo muito tempo.
Muito mesmo, e é sério. Porque eu preciso voltar a me exercitar antes. Os irmãos, quem não sabe, eu praticava malhação. Eu exercitava, eu tinha aparelhos de musculação em casa e tudo. E pense, eu digo para vocês, era uma coisa tão boa. Eu me sentia muito mais disposto, muito mais energia. Era uma coisa muito melhor. Hoje, misericórdia. Minha coluna é que diga, que se ela falasse, é algo muito complicado. Mas nós temos que entender que isso aqui é algo bíblico e lutar para mudarmos e melhorarmos essas coisas em nós. Porque lembre-se disso, irmãos, também pelo nosso corpo, Cristo é glorificado. Não só como as questões que muitas vezes nós reduzimos, da veste, da aparência com que veste, isso é bíblico também, está lá na Escritura, mas também pela forma que cuidamos, a saúde, a maneira que levamos, então rotina de sono, rotina de alimentação, tudo isso é uma forma de nós também pensar se está afetando a nossa vida e estamos pecando em fazer um uso indevido do corpo ou afetando o nosso corpo, que isso pode acabar também se tornando algo pecaminoso. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Tiago 1, 9-11. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Então, aqui o que o Tiago está alinhando, né? Botando aqui, lineando todas as coisas, tanto o rico quanto o pobre. Eles vão passar pela morte. E não adianta o rico se exaltar pela sua riqueza e nem o pobre se exaltar quando se tornar próspero. Mas se mantém, humilde. E aí você vai entender que tanto um quanto o outro são como a erva do campo. Você já viu o exemplo que ele está dando aqui? Você vê lá uma florzinha, ela surge pela madrugada, abrocha, abre, quando terminou o dia, ela já murchou, caiu e a planta já está morrendo. Aqui ele está dizendo o quê? Sobre como a vida humana ela é transitória. É 90, 80, 90, 100 anos. Irmãos, quão difícil está alguém chegar nessa idade. E é a vida que temos aí chegando em 80, você já viveu muito. E esse tempo ainda assim é algo extremamente transitório, passageiro. E aqui Tiago está argumentando nesse sentido. A brevidade da vida e a fragilidade da vida humana. Somos como uma flor que surge e no outro instante já não existe mais. De tão rápida, breve, passageira e frágil que é a vida humana. Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da igreja. Atos 2:42, um texto muito conhecido aqui dos irmãos. Então, para nós encerrar aqui, o corpo é glorificado. Então, a esperança do salvo por Cristo a esperança do salvo por Cristo, que vive em santificação, é de uma redenção completa, inclusive do corpo. É o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Então, lembre-se disso, de novo, que também já afirmamos desde a primeira lição. Quando nós ressuscitarmos em Cristo, o que vai ressuscitar não é só a alma, não. Ou melhor, voltar, porque a alma é imortal. O corpo físico, aí tem irmãos que têm dúvida, irmão, mas tem gente que foi devorada por um tubarão, nem achou corpo, nem existe o corpo. Irmãos, outros foi carbonizado numa queda de avião. Outros, mesmo não sendo dessa forma, mas ele pediu para ser incinerado. Irmãos, não importa a forma que foi sepultado, a Bíblia nem diz se uma ou outra é melhor ou pior, o que é pecado ou pecado, isso vai da escolha de cada um. Mas você tem que entender o seguinte, a Bíblia deixa claro em Apocalipse, até a morte entregará os seus mortos com o retorno de Cristo, seja para a vida, seja para a condenação. O mar dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos, a morte dará os seus mortos. Então, independentemente da forma que alguém partiu dessa vida, a Bíblia deixa muito claro que o corpo ele vai ser ressuscitado. Ou para viver eternamente com Cristo, ou viver eternamente no lago de fogo e enxofre. Mas ele vai ser ressuscitado. Então lembre-se disso. A nossa redenção é espírito, alma e corpo. A nossa glorificação não é só tua alma, teu espírito que vai para o céu.
você vai ter um corpo lá também, um corpo ressurreto, sem pecado, um corpo transformado, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, aquilo que era perecível se tornará imperecível, aquilo que é mortal se tornará imortal. Teremos esse novo corpo. Aí, de novo, você consegue imaginar uma realidade, uma vida assim, onde você não morre, você não adoece? Irmãos, que coisa extraordinária é essa? Nós não conseguimos, porque toda essa realidade que temos aqui é diferente ainda. Então, ainda sofremos com essas consequências. Nosso corpo abatido vai ser transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. Então, aí o verbo transformar, nesse texto, ele é o verbo grego matashematizo, no grego, que significa mudar a forma. Então, olha aí a ideia, mudar completamente a forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal para celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os mortos. Amém? Então aqui nós encerramos, já passamos aí 5 minutinhos. Apesar de todo o abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo eternamente transformado e saudável. Amém? Pois que nós possamos aguardar ansiosamente essa nova realidade, esperando fielmente em Cristo Jesus. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor, encerrando aqui mais um estudo. Deus abençoe a vida de cada irmão presente, também todos os que hoje não puderam estar conosco, devido à saúde, devido a vários outros motivos, que Deus continue abençoando. Misericórdia. Coisa horrível é dor de dente, viu? Oremos ao Senhor. Pai eterno, nesta manhã te agradecemos por mais essa oportunidade a qual nos concedeu o Senhor. Hoje aqui nós podemos entender, expressar, ensinar e aprender um pouco mais sobre todas as consequências do pecado na vida humana. Que, como entendemos, o pecado não atingiu somente a vida humana, do ser humano em si, mas também toda a natureza. É algo que tem seus efeitos cosmológicos, e até a natureza, ela geme aguardando o dia da redenção dos filhos de Deus, em que a glorificação e essa transformação e restauração de todas as coisas, a qual o Senhor nos prometeu, chegará, enfim, aonde toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda morte e o pecado já não serão mais parte dessa nova realidade. Meu Deus, que notícia maravilhosa. Mesmo estando nós aqui envolvidos em uma realidade que é afetada pelo pecado, mas de poder olhar e ter essa viva esperança de que algo tão maravilhoso nos aguarda na vida por vir. Nos conserva, nos guarda até o fim em Cristo Jesus, para que verdadeiramente nós experimentemos e provemos de toda essa realidade junto de Ti. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos juntos digamos amém, amém. Está encerrado em nome de Jesus.